da saúde se organizam muito cedo no cérebro humano. Eu diria para vocês que se organizam basicamente nos primeiros 3 anos de vida, né? Nos primeiros 2 anos de vida se organiza a capacidade de dar e receber afeto, por um processo descrito pelo John Bowlby, que é o do apego, a formação do apego. A criança se vincula ao adulto que a cuida de uma maneira muito especial, né? O olhar sustentado da mãe, o olhar sustentado da criança, o adulto socorrer quando ela está aflita. A criança que não é atendida dessa forma, e não é atendida de forma adequada, ela aumenta o estresse, porque ela está em risco de vida, né? Ela aumenta o estresse, aumenta o cortisol, e o cortisol destrói neurônios, destrói áreas cerebrais nos primeiros anos de vida. Ela fica com lesões cerebrais sem nunca ter tido uma doença, né? Simplesmente pela falta de resposta adequada do adulto que a cuida, né? 5 minutos, doutor Terra. Tá, estou terminando. Aqui é como o cérebro se organiza, ele aumenta muito as conexões até o 3º ano de vida, depois ele vai diminuindo. Uma criança de 3 anos, ela tem o dobro das conexões que um adulto no cérebro. Depois o cérebro se especializa, se reorganiza para ser mais eficiente, e aquelas conexões que não forem mais estimuladas tendem a diminuir. Aí a curva, aí a relação da mãe com a criança nasce com um programa para entender a emoção, ela nasce com um padrão para entender a emoção da mãe, né? Se a mãe faz uma cara de zangada, duplica os batimentos cardíacos do bebê de 3 meses, né? Então é uma relação que organiza, ajuda a criança a organizar todo o cérebro dela, as conexões, a parte emocional, social. O que aconteceu com o Phineas Gage? Aquela haste de ferro cortou, por um capricho da natureza, cortou as conexões do cérebro racional com o cérebro emocional. Ele separou as funções. Ele entendia as coisas, explicava as coisas, mas emocionalmente ele não tinha controle nenhum dos impulsos, né? E se tornou um indivíduo inconveniente. Todo mundo que tem câncer, uma grande parte das pessoas que tem câncer nessa região, que faz cirurgia e tira o câncer, ficam com um comportamento igual ao do Phineas Gage, né? Essa região do lobo frontal ela é muito importante no controle dos impulsos e no planejamento. O psicopata não consegue pensar nas consequências do que ele faz, ele não consegue planejar o futuro. Porque essa região é uma região executiva do cérebro, ela planeja o futuro, controla os impulsos, avalia as consequências, pondera, né? No momento que isso está afetado, o comportamento violento é muito comum, né? Muito frequente. Aqui eu queria mostrar para vocês um estudo do professor, para terminar, o professor Richard Tremblay, que fala que é o maior estudioso, isso pode tocar, sobre as origens da violência, hoje, da Universidade de Montréal. Chez les animaux et chez les jeunes enfants, commence à éclairer un peu mieux le vieux débat de l'origine du mal. Au début de sa carrière, le docteur Richard Tremblay travaillait à la réhabilitation des criminels dangereux. Les échecs à répétition avec les adolescents et les adultes l'ont convaincu que pour prévenir la violence, il fallait comprendre le développement de ces comportements depuis la toute petite enfance. Pour cette raison, avec de nombreux collègues répartis un peu partout dans le monde, il scrute depuis plus de 20 ans le développement de milliers d'enfants et d'adolescents. Le problème avec les études qui soutiennent la théorie de l'âge relié à la criminalité, c'est qu'elles se sont centrées sur des adolescents et sur des adultes. Et on utilise uniquement l'information concernant les jeunes ou les adultes qui se font arrêter par la police. Il est évident que les enfants utilisent l'agression physique, mais comme ils ne se font pas arrêter pour avoir utilisé l'agression physique, ils ne comptent pas dans les statistiques qui sont utilisées pour calculer la courbe de l'agression physique avec l'âge. Il y a environ 20 ans, nous avons décidé d'essayer de comprendre le développement de l'agression physique en utilisant un échantillon de 1000 garçons. Les résultats de l'étude de garçons à partir de la maternelle nous ont fait comprendre qu'ils étaient à leur pire à la maternelle, ce qui nous a amené à la question à quel âge
commencent-ils à utiliser l'agression physique? Est-ce que c'est lorsqu'ils entrent en maternelle ou plus tôt? Les chercheurs ont fait une découverte troublante qui bousculait les théories psychologiques modernes sur les origines et les causes de la violence physique. C'est vers l'âge de 2 ans que les humains ont le plus souvent recours à l'agression physique. En se concentrant sur les manifestations les plus extrêmes d'agression physique au cours de l'adolescence, les criminologues, les psychiatres et les psychologues avaient oublié de chercher à identifier quand ces comportements avaient débuté. Qui pourrait croire d'ailleurs que nos mignons bambins puissent être capables d'agression physique? Mais si les enfants de 2 ans mesuraient 6 pieds, s'ils pesaient 250 livres, s'ils avaient accès à des armes, leurs agressions pourraient provoquer de très sérieuses blessures. Elles pourraient même tuer. As conclusões são muito interessantes desses trabalhos. Ele tem trabalhos longitudinais na Nova Zelândia, na Irlanda, no Canadá. Inclusive está estabelecendo uma cooperação aqui com a PUC, no Rio Grande do Sul, para trabalhar pesquisas nessa área. Mas isso é só para vocês terem uma ideia, então, para terminar, da curva, em meses de vida, a curva do número de agressões por hora que uma criança comete, né? E 4% dessas crianças mantém esse nível de agressão alto até a idade adulta, né? Por vários transtornos e tal, que tem que ser detectados para a gente poder prevenir, né? Isso aqui é para vocês verem que já no século XIX, 1831, já se fazia uma curva do número de homicídios, de crimes, pegando já aí tem um outro pico que é na idade, aqui sim, com registros policiais, e é em toda a história humana, em todos os lugares do mundo, a mesma curva, né? Pegando o auge ao redor dos 18, 20 anos. Isso aqui em vários países, em várias épocas diferentes, estudos também mostrando isso. Ali perto dos 20 anos de idade é que o ser humano é mais agressivo e violento. Todos os estudos mostram isso, do FBI, né? E a criança que é agressiva cronicamente, ela tem problemas na escola, dependência química, sexo precoce, violência, depressão, desemprego, pobreza, né? Então, e eu queria só as últimas conclusões, as conclusões que o Tremblay faz. Isso aqui é o meu trabalho de mestrado, que eu mostro que em praticamente todos os trabalhos, comparando cérebros de pessoas violentas com cérebros de pessoas não violentas, há um grande número de pessoas violentas, um número muito maior de alterações no cérebro de pessoas violentas e de pessoas não violentas. Fiz uma revisão de 20 anos, de todos os trabalhos publicados, né? Eu ia para mostrar com esse cérebro aqui é de um assassino múltiplo, ele tem lesões aqui nessa área, o que está escuro são lesões, aqui não tem. Esse indivíduo aqui nunca matou ninguém, esse aqui é um assassino múltiplo. Essas foram crianças maltratadas na Romênia, que também o cérebro delas não funciona em grande parte, né, comparando com crianças que não foram maltratadas. E as conclusões finais: os seres humanos não aprendem a ser agressivos, eles aprendem a não ser, né? É a civilização que faz eles não serem agressivos. A agressão física crônica não é uma coisa que começa na adolescência, ela começa antes. A criança já chega na escola com problemas que a gente não detecta, a gente não tem um sistema para avaliar isso de forma adequada. Os professores não estão preparados para isso. Os efeitos ambientais da agressão física, como os efeitos genéticos, são fortemente intergeracionais, passam de geração a geração. A aprendizagem para não agressão física depende de quão bem os pais aprenderam isso na sua infância. A família tem que ser educada junto com a criança, não é só a criança. Por isso que o nosso programa da primeira infância aqui no Rio Grande do Sul trabalha com a família, educa a família para poder trabalhar a questão da criança. O visitador vai na casa, acompanha a criança com a família. Se isso é verdadeiro, a prevenção da agressão física crônica deve começar na concepção, né? Quanto mais cedo, melhor para começar a ajudar as crianças com problemas disruptivos. Colocando crianças com problemas disruptivos e adolescentes juntos, aumenta o problema. Meninas jovens, aí as prioridades.